Olá, irmãos, mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com vocês. Estamos aqui de novo para a honra e glória do nosso Deus, né? Estudarmos mais um tema, que é esposos guiados pelo Espírito. E, mais uma vez, né? Vocês estejam aí na santa graça e luz do nosso Senhor. E eu vou precisar, às vezes, né, dar uma olhadinha aqui para o lado para pegar aqui a minha colinha aqui, né? Os tópicos aqui para dar continuidade, tá? Nós vamos orar, então, e começar o nosso estudo, para a honra e glória de Deus. Oremos. Santo e bendito Pai, que habita os céus, que a tua graça, tua maravilhosa graça seja sobre nós. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a compreender esse tema tão importante para nós. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu Espírito sobre nós. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos, né? Esse estudo é um estudo bem complexo, assim, porque fala sobre os esposos, né? Como eu sou um esposo, então tá falando para mim. Então esse estudo, certamente, ele serve para mim primeiro, né? É um estudo que eu fiz aqui em oração, e é um estudo que primeiro cabe para mim, né? E eu acredito que vai caber para cada um também. Para que as esposas, né, não fiquem chateadas, né, tem um estudo exclusivo para elas também, podem procurar aí no canal, né, tem as esposas guiadas pelo Espírito, então os maridos não precisam ficar com medo da esposa assistir, e as esposas podem também assistir junto com os maridos. Eu assisti já essa palestra com a irmã Célia, e foi uma palestra que realmente eu vi que serviu para todos, né, no geral, né? E não é diferente com relação aos esposos, né? Porque quando você é um marido, a gente acaba falando de um geral. Então, nós vamos começar aqui com o nosso primeiro slide, para a gente poder introduzir o tema e a gente vai desenvolvendo aí o estudo à medida que formos caminhando, tá? Então, veja, vamos ler aqui, né? O lar é uma instituição de Deus. Deus planejou que o círculo familiar, pai, mãe e filhos, existisse neste mundo como uma firma, né? Uma empresa. O pai deve agir como sacerdote em sua própria casa. Ele é o vínculo da casa, e o grau de influência no lar será determinado por seu conhecimento do único Deus verdadeiro e de Jesus Cristo, a quem ele enviou. Vamos esmiuçar aqui, então, né, como é de praxe, vamos esmiuçar aqui refletir em cima dessa citação. Veja, o lar é uma instituição de Deus. Então, veja que instituição, se a gente for pegar para entender o que é, né, uma instituição, pegando no dicionário, né, diz o quê? Que instituição é uma entidade, uma organização, uma associação, instituto, fundação, uma sociedade ou corporação, agremiação. Então, no nosso caso específico, né, a instituição que Deus criou foi uma sociedade, né, uma sociedade entre marido e mulher. Então, se você já sabe que é uma sociedade, né, uma sociedade limitada, né, LTDA, essa sociedade ela é composta de dois sócios, né, dois sócios, marido e mulher, são sócios, veja, não existe um maior do que o outro, né, eles são sócios, são os dois aí fundidos, então, numa empresa criada, instituída por Deus. Veja, Deus planejou, ele planejou essa instituição. E de que maneira ele planejou? Ele planejou que o círculo familiar, que é o limite da sua empresa, né? Pai, mãe e filhos, os filhos então vêm posteriormente como aí associados a essa instituição, né? Ele planejou que esse círculo familiar existisse neste mundo desta maneira, dessa forma. Então, ó, o pai deve agir como sacerdote. Vamos gravar bem isso aí, né? Nós vamos entender como entra novamente. Não sei se vocês já assistiram, se não, volta lá, tem o pai guiado pelo Espírito. Eu entro bem nessa parte do sacerdote, aqui a gente vai dar uma pincelada também. Mas veja, o pai deve agir como sacerdote em sua própria casa. Então já tem aí uma função, né? Ele é o vínculo da casa. E eu procurei na internet também, né, no dicionário, o significado de vínculo, né? E a gente vê um pouco mais abaixo aí, o significado é o quê?
o que tem capacidade de ligar, de unir, de atar uma coisa à outra, né? E o segundo é o quê? O que estabelece uma ligação afetiva ou moral entre duas ou mais pessoas, vínculo amoroso. Então, o vínculo da casa é aquele que une a casa em amor em umas pessoas com as outras. No caso aqui, pai, mãe e filhos, né? Então, essa é a função, né? A função primária, então, do marido dentro dessa sociedade, né? E veja, o grau de influência no lar, ou seja, o grau que ele vai influenciar esse lar, será determinado por seu conhecimento do único Deus verdadeiro e de Jesus Cristo a quem ele enviou. Então, a importância do sacerdote é o conhecer a Deus. Essa é a maior importância. Porque ele conhecendo a Deus, quanto mais ele conhecer, maior o grau de influência será para que ele possa fazer então esse vínculo, essa união entre os pares ali, né, da família, né? Vamos aqui para o próximo slide, vamos dar continuidade aqui. Ó, o pai, peraí que minha colinha deu uma travada aqui, deixa eu subir ela, pronto. Ó, o pai não deve ser como criança. Vamos fazer diferente aqui, já vamos analisando. Então, o pai não deve ser como criança, movido meramente por impulso. É importante que o pai seja maduro, né? Que ele pense nas consequências antes das atitudes. Eu sei que isso não é fácil, né? E eu sei muito bem disso, não é nada fácil, né? Muitas vezes ali você está no calor de uma emoção e acaba agindo por impulso, né? E isso não é nada bom, não é nada bom. A figura do pai, né? Lembre-se, né? Como eu disse, serve para mim também isso aí, né? Então, a figura do pai, ele tem que ser uma figura madura, né? Tem que ser uma figura mais centrada ali. Vamos ver o que fala, ó. Ele está ligado à sua família por laços sagrados. São sagrados os laços que ligam o pai à família. Cada membro da família se centraliza no pai. O pai, ele é vamos dizer ali, o esteio, né, da casa ali. O significado do seu título, marido, em inglês significa husband, do original house band, né, ou vínculo da casa. Então, veja, é aquele que liga a casa, né? Na hora que eu estava lendo isso aqui, né, eu até lembrei, a gente conhece muito bem aquele Band-Aid, né? A gente chama de Band-Aid, né? Que é uma banda que ajuda, né? Band-Aid, né? Mais conhecido como curativo, né? Mais definido como curativo. Então, o pai seria como o tipo uma liga entre ali, algo que liga, algo que une verdadeiramente, né, a casa, todo o lar, né? E aqui a inspiração fala que essa é a verdadeira definição de marido. Então, quando a gente imagina e olha por esse lado, né, algo que envolve, né, o entorno, assim, algo que envolve a família, né, os membros da família, a casa como si, a gente vê que o marido tem realmente um papel ali de proteção, né, de envolver ali em união e amor. Continuando a nossa leitura, ele é o legislador. Isso é muito importante. Veja, o legislador é aquele que define as regras, que define as leis, né, da casa, as regras da casa. Mas olha que interessante, ilustrando, né, legislador, ilustrando por seu exemplo as virtudes austeras, energia, integridade, honestidade e utilidade prática. Então ele dá o exemplo, né? Quando ele impõe a regra, né? Aliás, impõe não, ele coloca as regras e exemplifica na sua vida, no seu dia a dia ali, essas regras que foram colocadas para o bom andamento do lar, para a união do lar, né? Então ele deve ser o exemplo dessas virtudes, né? Que essas leis e regras vão trazer para o lar. Então percebam que está tudo ligado exatamente ao quê? Ao sacerdócio, ao sacerdócio. Até continua aí desse jeito, né? O pai é, em certo sentido, o sacerdote do lar, oferecendo sobre o altar de Deus
os sacrifícios matutinos e vespertinos, veja, cultos de manhã e ao final do dia, enquanto que a esposa e os filhos se unem a ele em oração e louvor. Então, essa é uma das regras, né? Uma das leis que devem ser colocadas na casa. E o pai também, como exemplo disso. Então, ter o horário certo para se fazer o culto de manhã e o culto à tarde, né? Ah, olha, mas você está aí falando pai, pai, nem a questão do marido em si. Veja que a figura do pai e a figura do marido são intimamente ligados. Porque o pai não é o sacerdote porque tem filhos, ele é o sacerdote porque ele é o marido da casa. Então, quando não se tem filhos, ele tem sim que fazer da mesma forma, né, o papel de sacerdote do lar, colocando ali, né, as regras, né, determinando ali as melhores formas de se colocar, mas não é assim, pensei na minha cabeça e estou fazendo. Não, não é dessa forma. Veja que ele tem que conhecer a Deus, né? Nós lemos lá antes, né, no slide anterior, que quanto mais ele conhecer a Deus, ou quanto mais ele se aproximar, e para conhecer a Deus a gente tem que amá-lo, a gente tem que conhecer a sua palavra, amar a sua palavra, estudar a sua palavra, e quanto mais você contempla a palavra, mais semelhante você fica a Cristo. E mais você vai saber como dirimir aí essas questões e colocar, então, as regras que são necessárias, tão necessárias para o bom andamento do lar. Mas vamos continuar nesse texto aqui, ele continua no próximo slide. Veja, nesse lar, onde o pai, né, atua e faz o seu papel de sacerdócio, nesse lar, Jesus se demorará. Veja que interessante. Jesus se demorará nesse lar. E, através de sua estimulante influência, Jesus despertará jubilosas exclamações dos pais, as quais serão ouvidas em meio às mais exaltadas cenas, dizendo: Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, salvos, salvos, eternamente salvos, livres da corrupção que há no mundo pela concupiscência e mediante os méritos de Cristo, tornados herdeiros da imortalidade. Então veja que aqui já é o momento em que é colocado, né, nessa passagem, nessa citação, que quando Jesus está neste lar, se demora neste lar, onde o pai faz o papel de sacerdote, ele vai poder, ao chegar no céu, quando fala serão ouvidas em meio às mais exaltadas cenas, onde existem as mais exaltadas cenas? No céu, no paraíso, né? Então, o pai vai poder dizer isso: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Ou seja, o pai estará no céu com os seus filhos, estará no paraíso com os seus filhos, né? Veja que aqui, quando ela está escrevendo, ela dá uma conotação de visão, né? Olha, ela fala, vi, ou seja, estava vendo alguma coisa, ela está contando algo que ela viu, né? Vi que poucos pais compreendem sua responsabilidade. Então, ela realmente estava sendo inspirada nesse momento. Vi que poucos pais compreendem sua responsabilidade. Eles não aprenderam a controlar-se. E essa é uma situação bem, acho que é a mais difícil para todos nós, né? O controle, né? Nós precisamos de aprender a se controlar. Olha, até que essa lição seja aprendida, farão eles um trabalho deficiente no governo dos filhos. Olha, precisamos de aprender a nos controlar. Perfeito autocontrole cativará a família. Quando isto é conseguido, grande vitória é alcançada. E então podem ensinar aos filhos o domínio próprio. Então, perfeito autocontrole, domínio próprio, onde o que é isso? A razão comanda o seu desejo e não o desejo comanda a sua razão. Esse é o domínio próprio. Muitas vezes eu quero muito uma coisa, mas não é o momento, então eu preciso dominar esse desejo. Ou às vezes é o contrário, eu não quero de forma alguma fazer determinada coisa, mas a minha razão fala, esse é o momento, eu preciso fazer. Então esse domínio próprio, esse autocontrole, onde a razão ela domina sobre as nossas paixões, né, os nossos desejos, é aí que começa então a possibilidade de exemplificar para os filhos o que realmente
é necessário para a nossa salvação, ou seja, o domínio próprio. Vamos lá, vamos continuar que tá bacana aqui, né? Ó, o próximo slide. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja, vamos aqui entrar agora bem diretamente na questão do esposo e da esposa, né? O marido foi colocado na vida da esposa para a salvação da esposa, para a santificação da esposa. É responsabilidade, nós vamos ver aqui com o estudo, que a responsabilidade na salvação da esposa está sendo depositada sobre os nossos ombros. Então, às vezes, né, a gente acha que é o melhor ser o marido, ser o homem da casa e tudo mais, mas isso traz responsabilidades. Eu sou o sacerdote do lar. Isso traz responsabilidades. E a responsabilidade que isso traz, o peso que isso traz, é muito grande quando a gente enxerga corretamente o que está acontecendo, né? Qual é o tamanho dessa responsabilidade. Vamos ver, vamos devagar aqui, ó. Vós, maridos, amai. Então, isso é clássico, né? Amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja. Veja, Cristo, ele amou a igreja como sua esposa, né? Esse foi a ligação que ele fez. Veja que ele amou tanto a igreja que ele a si mesmo se entregou por ela. Então hoje quer dizer que eu tenho que ir ali e me sacrificar pela minha esposa? Como é que tem que ser isso? Que sacrifício é esse, né? Que morte é essa? Né? A morte que eu preciso fazer para a salvação da minha esposa é a morte do meu eu. E isso é muito complicado. É fácil entender, mas na hora da prática, nós precisamos de ter o poder de Deus. Porque por nós mesmos, sozinhos, a gente não consegue. Veja, eu tenho que fazer com que o meu eu morra para que eu consiga santificar a minha esposa. Aqui fala, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Como é que Jesus fez? Né? Que tipo de palavra que Jesus deu aqui para a sua igreja? Que tipo de palavra que ele deixou para a sua igreja? Como que ele exortava a sua igreja enquanto estava aqui na terra? Né? Enquanto estava ali, vamos pegar os discípulos ali que foram os primeiros, os apóstolos, como que ele exortava esses apóstolos? De que maneira ele agia com eles? Né? Isso é muito importante, a gente contemplar essas atitudes, né, de Cristo junto ali aos seus apóstolos, aos discípulos que se reuniram ali depois dos apóstolos, é muito importante para a gente entender, porque é essa palavra, a palavra da vida, a palavra de Cristo que vai nos ajudar a purificar não somente, né, a nossa esposa, mas também a nossa família no geral. Mas como assim purificar, né? Purificar minha esposa? Minha esposa é muito mais espiritual do que eu. De que maneira que eu vou purificá-la? Nós, maridos, temos a possibilidade de fazer com que a nossa esposa peque, dependendo de como a gente fala com ela. Nós estaremos pecando e estaremos levando elas a pecar também. Claro que vice-versa também acontece, mas vamos aqui centrar, né, focar só na parte do marido, né? A parte da esposa está lá na outra palestra da irmã Célia. Mas olha, aqui a gente vê que nós podemos levar o nosso cônjuge, a nossa esposa, a pecar. Então, nós temos que purificá-la e não contaminá-la, tá certo? Para quê? Para apresentar a si mesmo, vamos colocar aqui, a esposa gloriosa, né? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, esse é o nosso objetivo primário como maridos, né? Ajudar na salvação da nossa esposa. É uma responsabilidade que, ó, tá aqui, ó, nos nossos ombros. Uma responsabilidade. Vamos lá, vamos passar aqui, vamos para o próximo slide. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Claro, ninguém vai, né, só se tiver realmente algum problema, alguma questão psicológica, mas fora isso, ninguém vai ir contra si mesmo, né?
O verso continua falando, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Lembra? O Senhor a igreja, marido e a mulher. Porque somos membros do seu corpo. Nós, como igreja, somos membros do corpo de Cristo. A esposa é membro do nosso corpo, como marido. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Veja, devemos, então, como Cristo, amar as nossas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja, nós devemos. Isso é uma questão assim, que é muito falada, muito discutida, a gente já sabe bem disso, né? Só frisando um pouco mais. Mas a questão é, vamos fazer uma, uma reflexão mais profunda aqui sobre esse tema. Por que que eu me casei? Eu me casei porque eu escolhi amar aquela pessoa. Então eu preciso cumprir a minha palavra. Se eu escolhi amar aquela pessoa, eu tenho que cumprir aquilo com o que eu fiz. Ah, mas ela é assim, ela é assada, ela faz isso errado, ela faz aquilo errado, mas eu escolhi amar. Veja que amar não é um sentimento como paixão, né? A gente, eu estou apaixonado, a paixão à primeira vista, isso é desejo, né? Esse sentimento aí tem a ver com desejo. Quando a gente fala em amar, olha, prestem atenção, o que a igreja fez em relação a Cristo? A igreja, nós podemos dizer que a igreja crucificou Cristo. Os nossos pecados crucificaram Cristo. O meu pecado, o seu pecado crucificou a Jesus. E nós, como esposa de Cristo, isso é a pior coisa. E outra, quantas vezes nós deixamos, né, nos deixamos levar por outros deuses, o Deus televisão, o Deus dinheiro, o Deus trabalho, enfim, né, vários outros que a gente cria por aí. Quantas vezes não temos deixado o nosso Deus verdadeiro para seguir esses outros deuses? Depois a gente volta, né? Ah, me arrependo e tal, pequei contra o Senhor, me perdoa. Então, veja que é complicado, né? Jesus escolheu nos amar primeiro, antes de qualquer coisa da nossa parte. Então é assim que a gente faz. Quando a gente vai casar, a gente escolhe amar aquela esposa. E como Cristo, nós devemos levar isso adiante, né? Até a morte, e morte de cruz. Foi assim que Cristo morreu. E é assim que nós devemos nos portar, né? Eu estou falando da questão espiritual. Veja, o marido deve realmente ser abnegado e realmente cumprir ali o seu papel de marido, né? Como lembrando, né, que o nosso papel como esposo, como sacerdote, é a salvação da nossa família. E aqui nós estamos falando da salvação da esposa, tá? E aí fala, mas e a parte do deixar o pai e a mãe, né? Isso não quer dizer que você vai abandonar o pai e a mãe. Não é isso, não é abandonar os pais, mesmo porque a palavra de Deus fala o contrário, nós temos que cuidar dos pais. Mas isso significa que nós precisamos assumir a responsabilidade de sacerdote do nosso lar. Nós precisamos ser o sacerdote do nosso lar. Nosso pai é o sacerdote do lar dele. Quando eu me uno à minha esposa, então eu deixo o sacerdócio do meu pai com o meu pai e assumo o meu papel de sacerdote no meu lar. É isso que é deixar o pai e a mãe, porque o pai e a mãe também são uma carne só. Então eu deixo esse sacerdócio do meu pai e começo então a ter o meu próprio sacerdócio no meu lar. Assumo a minha responsabilidade de sacerdote como homem, como pai, como marido, né? Lembrando que agora é um só corpo, eu e a minha esposa, e eu preciso de cuidar, de proteger esse corpo que ali eu, pela minha própria vontade, eu resolvi unir, né? Como husband, resolvi unir ali esse corpo. Vamos lá, próximo slide. Grande é esse mistério. Falo acerca, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher referencia o marido. Esse é um outro tópico, assim, né? É uma outra citação bem interessante, que é uma continuação, né, da anterior, né? A gente estava lá em Efésios 28, 31, agora nós estamos em 32, 33. Então veja que, primeiro,
né? Vem o, o amar. Primeiro vem o amar. Depois vem o reverenciar, né? Então, cada um de vós ame a sua própria mulher. E a mulher referencia o marido. Mas a mulher, nós vamos falar, né? Já foi dito lá no outro tema lá, da irmã Célia. Vamos focar então aqui na parte do marido. Vamos lá, uma citação aqui da irmã White, ó. Se o marido é tirânico, exigente, criticando os atos da esposa, não pode ele manter seu respeito e afeição. E a relação matrimonial lhe tornar-se-á odiosa. Vamos dar uma pausa aqui para a gente poder pegar um ponto a ponto aqui. Ó. Se o marido é tirânico, o que é tirânico? O que significa ser tirânico? E não vamos confundir aqui, vamos ser bem diretos. Ó. Tirânico, segundo o dicionário, é ser ditador, dominador, arbitrário, opressor, cruel e etc. Né? Peguei só algumas palavras aqui. Então, isso é ser tirânico. Né? Veja que existe uma diferença, né, muito grande aí. Vamos dizer, o antônimo aí, né, de tirânico é ser o quê? O que que eu preciso ser, então? Eu preciso ser benigno, democrático, eu preciso ser humano, justo. O legislador, né, o homem como sacerdote, como legislador, muitas vezes ele atua como juiz também. Né? Claro que o juiz supremo é Deus. E o legislador ele atua como juiz, né, e como legislador também, dentro da palavra que já está explícita ali. O grande legislador, que é Jesus, já deixou a palavra dele. Então, nós precisamos ali ser justos dentro da palavra. Nós precisamos demonstrar, né, a democracia, o ser democrático, dentro do que está descrito da palavra. E assim a benignidade, né, e o próprio ser humano vai se encaixar ali, né, porque estamos agindo conforme Cristo. Outra coisa, ser exigente. Veja, ser exigente é o quê? Ser rígido, né? Ser inflexível, ser implacável, ser severo, que é o diferente de ser o que, né, é flexível, afável, compreensivo, né? Mas veja que ser rígido é uma coisa, ser firme é outra. Então, eu não tenho que ser rígido, ou seja, aquilo que não se dobra, né? Que não tem uma flexibilidadezinha. Mas eu, contudo, preciso ser firme nos princípios, né? Eu tenho que demonstrar uma firmeza. Existem princípios que são inegociáveis. Aliás, nenhum princípio é negociável, né? Mas existem situações que são inegociáveis. E eu preciso, com afabilidade, com compreensão, né, com benignidade, de forma justa, aplicar ali, então, as questões, cada uma no seu lugar. E criticando os atos da esposa. Então, ser crítico. O que é ser crítico? É ser censurador, ser repreensor, né? Isso é ser crítico. Mas existe a crítica positiva. Tem, mas aí quando você é um crítico positivo, você está sendo o quê? Você está sendo, de muitas formas, democrático, ou você está sendo ali afável, você critica com afabilidade, né? Você está sendo compreensivo. Eu estou fazendo uma boa crítica, eu estou sendo um bem-dizente. Quando eu critico de forma boa, eu estou sendo um elogiador, um enaltecedor. Então é isso que eu preciso fazer. Por quê? Por que isso é importante? Veja, quando a irmã White ela escreve e fala relação matrimonial, a gente pode estender aí essa questão de relação matrimonial até a câmara exclusiva particular do marido e da esposa, né? Então, a relação matrimonial ou relacionamento matrimonial é um relacionamento que só cabe em um marido e a mulher, vocês estão me entendendo, né? Então, se o marido é tirânico, exigente, crítico, né, ele não pode manter o seu respeito e a sua afeição. Respeito e afeição de quem? A esposa. E aí a relação matrimonial ou o relacionamento íntimo deles, né, no caso para a esposa, lhe tornar-se-á odiosa. A esposa não vai querer ter esse relacionamento. Não vai. Né? Isso vai ser odioso para ela. Aí o marido pode até bater, mas eu sou marido, a Bíblia fala que o corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da mulher, né? Mas
isso não vai ser agradável para ela. E essa relação matrimonial, quando ela não é agradável, é, um, é uma coisa que não tem sentido, né? Não tem nem as bênçãos de Deus, né? A gente precisa entender que é, tudo tem que funcionar como um relógio, né? Tem que funcionar, as engrenagens têm que funcionar direitinho. Veja, continuamos aqui, ó. A esposa, ela, né, não amará o marido, pois ele não procura tornar-se amável. A esposa, ela já tem por si só, né, uma predisposição de amar o marido, a não ser que o casamento foi feito de uma forma errada. Mas ele escolhe casar com ela e ela escolhe casar com ele. Então, eles ambos escolhem se amar mutuamente. Mas para a mulher é muito mais natural, né? É muito mais natural esse amor. Muito mais natural para ela essa questão de amar o esposo, né? A mulher se apoia muito. Agora, o esposo, por sua vez, ele tem uma dificuldade muito grande em demonstrar isso. Demonstrar, né? Estou generalizando, claro, né? Mas a gente precisa aprender a ser, de repente, um pouco menos brutão, um pouco menos rude, né? Um pouco menos grossão, assim, né? Achando que isso aí é coisa de mulher. Não, não é. Muitas vezes ser delicado, ser carinhoso, não é coisa de mulher. É coisa de realmente um marido que ama aquela esposa. E nós devemos demonstrar isso. E quando a gente demonstra, automaticamente isso retorna para nós. Vamos continuar, ó. Devem os maridos ser cuidadosos, atentos, constantes, fiéis e compassivos. Tá aí, todas as palavras que a gente precisa aprender, né? Cuidadosos, atentos, né? Constantes, fiéis e compassivos. Devem manifestar amor e simpatia. Vejam, devemos manifestar, demonstrar amor e simpatia. Isso tem que ser demonstrado. Vamos fazer uma relação aqui, uma correlação. Não adianta eu ficar falando, Senhor, eu te amo, como eu amo Deus, como eu quero ser assim, eu sou cristão, né? Não adianta eu professar ser um cristão e não agir como um cristão. Professar que eu amo a minha esposa e não agir com amor. Olha, não estou dizendo que isso é fácil, porque isso vai contrário à nossa natureza muitas vezes, né? Tem pessoas não, que já têm essa natureza normal, mas para nós, na maioria dos casos, para o homem em si, é contrário um pouco à natureza dele, né? O homem é mais largadão, assim, é mais, né, diretão muitas vezes. Né, a conversa de um homem com outro homem é diferente, né? Do homem com a sua esposa. Então a gente precisa de ter esse cuidado, de saber como falar, de saber como expor as coisas. Não é fácil, porque isso vai contra a nossa natureza. Por isso que está escrito lá que nós devemos amar como Cristo amou. Nós devemos, então, ser abnegado. Nós devemos matar o nosso eu, que é esse eu desse jeitão aí, e ser como Cristo. Fazer diferença. É demonstrar realmente o nosso amor é, pelas nossas esposas. E aí existem várias formas diferentes, né? Ali, mas ela não ajuda, não colabora, né? Como é que é isso? Vamos chegar lá, vamos lá. Quando o marido tem a nobreza de caráter, e nós estamos aqui dentro do contexto de caráter e idoneidade, né? Então, quando o marido tem a nobreza de caráter, a pureza de coração, a elevação de espírito, que ele deve possuir, que, aliás, que todo verdadeiro cristão deve possuir, isso será manifesto na relação matrimonial. Aqui eu até frisei de vermelho para a gente falar sobre isso aqui, que é uma questão importante também. Veja que é uma coisa muito séria. Lembre que primeiro vem o amar, depois vem o reverenciar, né? E aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para uma situação. Olha, veja aqui para a gente entender melhor. Está falando de relação matrimonial. Lembra que a gente já falou sobre isso? O que é essa relação matrimonial, né? Essa intimidade, né, específica aí, né? Então, a gente já falou sobre essa situação. Então, olha, quando o marido tem a nobreza de caráter, veja que é nobreza de caráter que está falando, ser nobre. Pureza de coração. Então, eu sou o coração puro, limpo. E elevação de espírito,
né? O meu espírito, então, ele não está aqui, não é um espírito carnal, né, desse mundo, dessa terra, mas é um espírito mais elevado nas coisas espirituais, que deve possuir todo verdadeiro cristão. Então, todo verdadeiro cristão possui esses três itens aí: nobreza de caráter, pureza de coração e elevação de espírito. Isso, essa nobreza de caráter, essa pureza de coração e essa elevação de espírito, isso será manifesto na relação matrimonial. Então, veja, muito cuidado. Como é que você está se relacionando maritalmente com a sua esposa? Será que você está se relacionando maritalmente com ela com a nobreza de caráter? Será que você realmente está com caráter nobre para se relacionar maritalmente com a sua esposa, ali nas quatro paredes, ali no leito que deve ser imaculado? Será que você está tendo a pureza de coração, ou será que o seu coração está ligado às coisas do mundo? Como é que será que está essa situação? Será que você está tendo uma elevação de espírito, ou será que o seu espírito está agarrado às coisas aqui de baixo? Como é que está sendo, a pergunta é bem direta, como é que está sendo a sua relação matrimonial com a sua esposa? Não precisa me responder, né? Isso aí é para você pensar. É uma pergunta retórica, né? Como é que eu estou? Essa pureza de coração, essa nobreza de caráter, ele se revela lá, quando eu estou entre quatro paredes, eu e minha esposa. Como é que eu estou tratando ela? Será que eu estou fazendo como Deus ensinou? Ou será que eu estou fazendo como o diabo deturpou? Você tem que ter muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Às vezes eu falo que sou cristão, estou ali, estudo a Bíblia e faço e aconteça, etc. E sou bonzinho e tudo mais. Mas quando eu entro nas quatro paredes com a minha esposa, eu exijo dela coisas que são antibíblicas, que não são espirituais. Eu exijo dela ali, no meu leito, que deve ser imaculado, coisas que vão macular. Invenções de Satanás para destruir e deturpar a relação matrimonial. Então, muito cuidado. Vamos continuar. Ele procurará conservar. Opa, pulou aqui, deixa eu voltar aí. Ele procurará conservar a esposa com boa saúde e ânimo. Dependendo do tipo de relação matrimonial que você tem com a sua esposa, você estraga a saúde da sua esposa. E você tira o ânimo dela para aquilo também. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Aquele momento tem que ser um momento de satisfação para as duas partes. Para as duas partes. Né? Lembrando sempre que é um momento de satisfação de acordo com a espiritualidade, de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com esse mundo. Continuando, esforçar-se-á por falar palavras de conforto, criar uma atmosfera de paz no círculo familiar. Então, aqui a gente já fala, já trazendo para o resumo, né? Proteger, pacificar, unir o círculo familiar com a demonstração de seu amor. Esse é o ponto. Então, aqui a gente entrou numa demonstração de amor já mais íntima com a esposa. Como é que a gente tem que fazer, né? Continuando, então. Vamos para o próximo aqui, slide. Bom, alguns podem ainda perguntar, mas e a citação, né, que o verso lá em Colossenses 3,18, que fala, vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor, né? Como é que é isso? Né? Não fala isso, Arne? Então, nem depende, ela tem que ser sujeita de qualquer forma, de qualquer maneira ela tem que se sujeitar, tá escrito que ela tem que sujeitar. Né? Convém no Senhor que ela se sujeite a mim, está escrito isso lá. Como é que é isso? Como é que é esse negócio? Bom, é muito simples. Vamos passar aqui para o próximo, a resposta está no próximo slide. Ó. Deixa eu pular aqui, o próximo slide. A resposta é muito simples. Nós precisamos ler todo o contexto para entender a nossa parte e cumprir a nossa parte, para que possamos ser aceitos pelo Deus onipotente. Como é que é? O próximo verso fala, ó, vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Então, essa é a nossa parte. A parte dela é ser sujeita. E a nossa parte é amar. É dessa forma. Tem um verso na Bíblia que diz o seguinte, né? O pessoal fala assim, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
E só falam essa parte do verso, só metade do verso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o verso, ele não fala só isso. Ele fala assim: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então é necessário primeiro nós nos sujeitarmos a Deus. E quando a gente fala em amar as nossas esposas, a nossa mulher, nós precisamos operar esse amor, demonstrar esse amor sujeitos a Deus. Então a gente precisa se sujeitar primeiro a Deus, ou eu vou amar minha esposa como Cristo amou a igreja, e dessa maneira, com essa força, com essa atitude, essa demonstração de vontade de amar a esposa como Cristo amou, é uma demonstração de sujeição a Deus. E quando a gente se sujeita a Deus dessa forma, olha, não há não há destruidor que resista. Não há, né? Não há. Ele vai fugir mesmo, porque ele não pode de forma nenhuma com Deus. Vamos lá, próximo slide. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, ou seja, habitem juntos com entendimento, dando honra à mulher. Mas como assim dando honra à mulher? Vamos chegar lá, ó. Como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, esse verso é tão sério, porque dependendo de como a gente faz, como a gente age, isso vai impedir as nossas orações para com Deus. Então, precisamos de analisar bem esse verso aqui. Veja, o nosso proceder, ele pode interromper a nossa conexão com o trono da graça. Pode interromper. Então, vamos entender o verso, ó. Então fala, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. A primeira coisa, a gente precisa ter entendimento, maturidade. Lembra que a gente viu lá atrás? Maturidade. Precisamos agir com maturidade. Onde é que a gente consegue entendimento e maturidade? Na palavra de Deus, contemplando Jesus. Né? Dando honra à mulher. Honra por quê? Porque é uma sociedade, são dois sócios juntos, como iguais. Né? Deus colocou dessa maneira, marido, né, ame a mulher, seja sujeita, depois os filhos, para ter uma organização. Mas, na verdade, são iguais. Né? É como o pai e o filho, eles são iguais. São iguais, têm o mesmo poder, é mesmo tudo. Mas existe uma hierarquia ali no céu, para quê? Para que haja, para que haja ordem. Né? Para que haja ordem. Mas os dois são uma coisa só. Assim como marido e mulher, são uma só carne. São a mesma coisa, os dois são um só. Então é necessário que haja honra, né? O marido dê honra à esposa, tá certo? Como um vaso mais fraco. Porque a nossa Constituição é essa. Mas a minha esposa, em muitos casos, ela é muito mais forte que eu e tudo mais. Olha, aqui a gente está generalizando. Né? Existem pontos em que a mulher ela é mais forte que o homem, né? Uma mulher dá luz a um filho. Né? A mulher é muito mais resistente nessa questão de dor, de passar mal e tal. Ela tem muito mais resistência do que o homem, até para continuar fazendo as coisas mesmo estando passando mal. O homem, nesse ponto, né, o homem demora um pouco mais a adoecer, mas quando adoece, né, o camarada cai na cama ali, derruba e pronto. A mulher não, a mulher é mais resistente nesse ponto, inclusive, de organismo. Mas a complexão física é diferente. Então a gente precisa realmente entender que os sentimentos dela são diferentes do homem. O homem é mais, tá, mais de qualquer jeito, mulher não, mulher é mais sensível, sentimentalmente falando, né? É mais sensível, tem que se ter um cuidado maior. Então, isso é muito importante, né, para que a gente tenha esse entendimento em lidar com ela, essa compreensão. Vamos estudar, vamos analisar, vamos observar a nossa esposa, como é que deixou de ser, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que ela gosta que faz isso, como é que ela gosta que faz aquilo. Isso é entendimento, né? É sabedoria, conseguindo então dar honra à mulher, para ela se sentir honrada, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Muitos maridos e pais deveriam aprender uma útil lição do cuidado do fiel pastor. Jacó, sendo insistentemente convidado para fazer uma jornada penosa, respondeu. Veja o que Jacó falou. Estes filhos são tenros, né? São novos.
Tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as fatigarem, somente um dia, todo o rebanho morrerá. Então veja que ele parou para quê? Para analisar a consequência das atitudes. Veja como Jacó foi maduro, né? Aí olha o que ele disse: não, eu preciso fazer a viagem, mas eu tenho essa situação. Então o que eu faço? Eu irei como guia. Veja, veja aí, Jacó assumindo o sacerdócio dele. Eu irei como guia. Aliás, assumir não, é praticando, né? Irei como guia pouco a pouco. Veja, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que está diante da minha face e conforme o passo dos meninos, das crianças. Veja, ele usou o entendimento. Não, se a gente precisa fazer a viagem, nós vamos viajar, mas eu vou conforme o passo né, daqueles mais frágeis, né? Então, na fatigosa estrada da vida, que o esposo e pai guie pouco a pouco, segundo a resistência da sua companheira de jornada. Então, olha, às vezes, né, o verso aqui vai falar, né, em meio àquela ansiosa precipitação do mundo em busca de riqueza, de poder, às vezes o marido ele quer ficar rico, quer ficar bem, não, nós vamos ter, vai ficar tudo ótimo, vou ficar rico, nós vamos fazer viagem, vou aposentar mais cedo, né? Aprenda esse marido a deter os seus passos e a confortar e prestar apoio àquela que foi convidada para caminhar ao seu lado. Às vezes o camarada trabalha de manhã, trabalha de tarde, faz faculdade de noite, chega em casa, nem vê a esposa, nem vê os filhos, e já come alguma coisa, toma um banho, já dorme, já acorda de manhã cedo, come alguma coisa, já sai, e nem vê a família direito. Então, para que isso? Qual é o sentido disso? Claro, não estou dizendo que isso que é errado buscar o conforto para a família, não é isso, mas a custo do que eu estou fazendo isso? Será que eu estou parando para prestar atenção que a minha esposa está ficando sozinha em casa, está cuidando sozinha dos filhos, ela está ficando com toda aquela tarefa para ela? Como é que está essa situação? Né? Eu preciso ser o modelo, eu preciso ser o exemplo, o guia, o condutor, o protetor, compreensivo ali com a minha esposa. Né? Eu preciso compreender a situação do lar. Veja que Jacó ele analisou a situação do lar dele, da casa dele. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho essa situação, eu tenho aquela. Como que eu vou agir de maneira mais sábia, de maneira mais sóbria? Ele falou, eu vou, como guia, eu vou guiando, mas eu vou pouco a pouco, bem devagar. Para quê? Para que consigam me acompanhar. E isso é importante. Sabe por quê, irmãos? Olha, às vezes a gente quer conquistar todas essas coisas e muitas vezes a gente esquece que aqui nessa vida a gente está de passagem. É um jargão isso, né? Mas é verdade. Isso aqui é uma passagem. Eu não sei se quando eu sair de casa hoje para ir trabalhar, se eu volto. Né? Não estou sendo dramático aqui. O que eu estou dizendo é uma realidade. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora da nossa morte. Nós podemos ficar até a volta de Jesus ou não. Mas e aí, como é que vai ser? Eu corri atrás, e como é que foi? O que eu deixei de legado para os meus filhos enquanto eu tive a oportunidade de estar com eles? Como é que eu deixei para minha esposa? Que tipo de pensamento a meu respeito ficou? Será que, se por acaso eu morrer, minha esposa vai sentir falta de mim? Ou se eu morrer, ela fala, nossa, Deus me livrou de um fardo. Como é que é? Como é que vai ser o pensamento? Esse tipo de pensamento vai determinar como que realmente era o meu procedimento. Se o meu procedimento era do cidadão celestial, onde as portas da cidade santa vão se abrir para mim entrar, ou se o meu comportamento é um comportamento onde essas portas ficarão cerradas para mim. Eu não sou o que eu falo, eu sou o que eu vivo, o que eu pratico. O que eu tenho praticado? Vamos para o próximo slide aqui, ó. Vamos lá. Ajude o marido à esposa, mediante simpatia e constante afeto. Veja, com simpatia e com afeto. Não é ajudar, porque, deixa eu ajudar lá, né? Porque não está dando conta de fazer as coisas, deixa eu lá fazer. Porque... Não, não é isso. Eu preciso ter simpatia, olhar e entender. Oh, poxa, deixa eu olhar e ajudar. Por quê? Porque eu escolhi amar aquela pessoa. Então eu preciso ajudar. Eu preciso ter constante afeto. Olha, irmãos, eu não estou dizendo que é fácil. E nunca vai ser enquanto a gente estiver nesse mundo aqui.
Porque Jesus nos prometeu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, simpatia, afeto. A gente vence, a gente vai vencer o mundo. A gente vai vencer. Essa é a parte que nos cabe. A parte delas é outra. Elas têm uma outra parte que cabe a elas fazer. E a nossa? A nossa parte é essa aqui que nós estamos estudando juntos, né? Ó, se ele a deseja conservar jovial e contente, você quer conservar sua esposa com energia, feliz, então, de modo a ser no lar como um raio de sol, auxilia no fazer face às responsabilidades. É necessário. A bondade e a amorável cortesia do marido serão para ela uma preciosa animação. Lembra que eu falei? É diferente. A mulher e o homem é diferente. O homem tem algumas necessidades, a mulher tem outras necessidades. Para se sentir amado, para se sentir respeitado, admirado, né? A mulher é assim, é dessa forma que ela se sente. Por isso que eu disse, a gente precisa ter entendimento para compreender o lado feminino. Então é isso, é a bondade, é a cortesia, né? E isso vai trazer uma preciosa animação para o coração delas. E a felicidade que ele comunica lhe trará paz e alegria ao próprio coração. Uma mulher com paz e alegria no coração, ela vive mais, ela vai ser mais contente, ela vai ser mais jovial, vai ter mais energia, e assim vai. Né? Vamos para o próximo. Ó. A tarefa de tornar o lar feliz não repousa sobre a mãe somente. Veja, eu acho que depois de tudo que a gente estudou até agora, o peso o peso meio que inverteu um pouquinho aí, né? Mas a mãe, claro, tem uma grande responsabilidade nessa questão de tornar o lar feliz, mas veja que ela não repousa somente sobre a mãe. É uma sociedade, está dividido. Porque se ela tem a responsabilidade de deixar o lar feliz e o marido tem a responsabilidade de deixar a mãe feliz, logo, a responsabilidade maior está nas costas de quem? Está no ombro de quem? Claro, do mais fortão, que somos nós, o marido. E o pai tem parte importante a desempenhar, como pai agora, né? O marido é o laço de união, o house band, né? Aquele que une o lar. O marido é o laço de união dos tesouros do lar, unindo mediante sua afeição devotada, forte, fervente, os membros da família. Então, essa é a parte, unir os membros da família em amor. Mãe e filhos, nos mais fortes laços de união. Então, isso tem que ser indissolúvel, tem que ser uma coisa muito forte, muito poderosa. Né? O marido e pai têm esse poder, né? de unir, de juntar aí, dessa maneira, e de tornar o lar mais feliz dessa forma. Vamos para o próximo. Ao homem que é esposo e pai, eu diria, estáis certo de que uma atmosfera pura e santa circunde vossa alma. Veja, seja certo disso. Uma atmosfera pura e santa. Tá? De que maneira? Veja, já está escrito: deveis aprender diariamente de Cristo. E essa é o para casa. Essa é a nossa lição de todo dia. Aprender diariamente aos pés de Cristo. Nunca, nunca deveis mostrar espírito tirânico no lar. Lembra lá que nós falamos sobre tirania? Dominador, absolutista, né? É, autoritário. Veja, é diferente autoritário e defender com firmeza princípios. São coisas diferentes. O autoritário, para ele, não importa se é princípio, se não é princípio, importa é a vontade dele. Né? Agora, o que nós estamos dizendo não é isso, fazer conforme eu mando, não. Mas, olha, temos aqui algumas regras que nós estipulamos de acordo com a palavra do Senhor. Então, vamos seguir essas regras, para que a gente não caia, né, no desagrado do Senhor. Esse é o jeito certo de ser, não tirânico. Eu quero que faz porque eu quero que faz. Não, aí não está certo. Então, nunca deveis mostrar espírito tirânico. O homem que assim procede está trabalhando em parceria com agentes satânicos. Então, olha, não tem. Tá aí, tá escrito. É preto no branco, mas ou vermelho no branco, né? Tá escrito aí, para a gente deixar bem claro na nossa mente. Levai vossa vontade em submissão à vontade de Deus. Fazei tudo que estiver em vosso poder
para tornar a vida de vossa esposa aprazível e feliz. Veja, fazei tudo, tudo que estiver em vosso poder. Arlen, mas olha, é muito complicado. Minha esposa é muito difícil, é muito assim. Faça tudo o que estiver em vosso poder. É isso tudo que você pode fazer. Inclusive na questão da abnegação, que é uma das mais importantes. A abnegação que eu falo não é você se anular e falar, ela mandou, eu faço. Não, não é isso que eu estou dizendo. A abnegação que eu estou falando é nessas questões do o homem ser como ele é e não atentar para os cuidados que precisa ter com a esposa. Nós não precisamos abrir mão de princípios, não, aliás, não devemos abrir mão de princípios do nosso lar. É importantíssimo. E quando você está cumprindo um princípio, não abre mão de um princípio, você não está sendo tirânico. Quando você não abre mão de um princípio, não significa que você não está sendo abnegado. Né? Significa que você está sendo um muro de proteção. Opa, peraí, daqui não dá para passar. Ó, aqui tá no máximo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, eu estou defendendo o assim diz o Senhor. É diferente do assim digo eu, do assim quero eu, né? É isso que eu preciso de deixar. A abnegação é isso. Ah, eu gostaria Bom, vamos fazer uma caminhada. Tá, eu gostaria de ir para a direita, ela quer ir para a esquerda. Bom, então eu vou para a esquerda, o que tem? Qual o problema? Né? Vamos para a esquerda. Ah, mas na esquerda tem muita poeira. Ah, mas ela quer, vou para a esquerda, não tem problema, abre mão, né? Simplesmente para fazê-la feliz. Simplesmente para fazê-la feliz. Está quebrando algum princípio? Não. Então, vamos fazer. Ah, está quebrando algum princípio? Não. Ó, poxa, aí não. Deus falou que não era para ir para essa esquerda aqui, não. Então, querida, olha, Deus falou que não é para ir para essa esquerda, vamos para a direita, é melhor para nós, né? Porque, olha, a palavra de Deus, né, fala que é para ir para a direita, assim, 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 assim. Então, aí você vai para a direita, você, com entendimento, com afabilidade, né? Com todo amor, demonstração de amor e afeto, você quebra ali aquela objeção e consegue, então, fazer aquilo que diz o Senhor, certo? Continuando. Tomai a palavra de Deus como vossa conselheira. Veja, é a palavra de Deus que é a nossa conselheira. No lar, vivei os ensinos da palavra. É isso. Esse é o exemplo. Esse é o modelo que tem que ser feito. Vivei os ensinos da palavra. Então havereis de vivê-los na igreja e os levareis convosco ao trabalho. Se você vive a palavra de Deus dentro da sua casa, você vive em qualquer lugar. Né? Você cria o hábito dentro da sua casa que, diga-se de passagem, é o lugar mais conflitante para se viver a palavra, por quê? Porque é ali que Satanás está querendo atrapalhar, ele quer dividir a família, ele quer causar uma confusão ali para que nossa família não seja ordenada, para que nós não sejamos testemunhos do nosso Deus. Testemunhas vivas, né? O texto que fala, né? Uma família bem ordenada é a maior de todos os testemunhos que podem ser dados ao mundo, né? O amor de Deus. Então, é isso que ele quer destruir. Então, se a gente consegue essa união de acordo com a palavra de Deus dentro do nosso lar, olha, em qualquer lugar que a gente for, a gente vai viver esse tipo de união, esse tipo de ensinamento, né? Esse tipo de vida. Ok? Vamos aí mais um pouco adiante. Vamos para o próximo. O marido e pai é a cabeça da família. Então, isso Deus determinou. A esposa espera dele o quê? Amor e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos. E isso é justo. Isso é justo. Não, o marido tem que ajudar na educação dos filhos, mesmo porque, né, existe uma diferença entre a forma como a mulher age e a forma como o marido age, né? A mulher, muitas vezes, ela é mais ali, né, um pouco mais condescendente, um pouco mais frágil mesmo para lidar, principalmente quando é menino, né? Um pouco mais frágil para lidar com a situação com o menino. À medida que vai crescendo, né, o menino já vai tomando a postura de homem ali, né, e o homem já tem aquela questão, aquela postura de ser o líder, né, mas ele precisa se sujeitar à mãe, que, aliás, a mãe e o pai são uma só carne, então o pai precisa de dar essa honra à mulher, ele precisa de pegar na rédea ali junto com ela e falar, opa, peraí, aqui estamos juntos nessa rédea, e isso é justo, isso é justo. Procurai ajudar a vossa esposa no conflito que ela tem diante de si. Sede cuidadosos em vossas palavras. Cultivai refinamento de maneiras, cortesia, gentileza, e sereis recompensados por fazê-lo. Muitas vezes para o homem isso não é fácil.
porque o homem tem umas maneiras meio, às vezes até rudes, assim, de lidar, achando que isso é normal, né? Mas isso é normal em relação a quê? Em relação ao mundo, todo homem é assim, então nós estamos errados, porque o nosso modelo não é o mundo, o nosso modelo é Jesus. Então, não é fácil. Existem hábitos, existem, né, situações que são hereditárias, não é simples, não é fácil, não é simples, mas não é fácil de fazer. Mas nós precisamos fazer. Aí que está a abnegação, aí que está o morrer para salvar a igreja, né? Ah, eu não sou refinado, então eu tenho que cultivar essas maneiras refinadas. Ah, eu não sou cortês, eu tenho que cultivar. Ah, eu não sou gentil, eu tenho que cultivar. Eu tenho que buscar ser dessa forma, né? E isso vai haver uma recompensa em ser assim. Vai ser, experimenta aí, você vai ver a recompensa, porque é prometida por Deus, está prometido, você vai ver a recompensa. Então, vamos ver a recompensa. Bom, sejam quais forem seus deveres e perplexidades, leve o pai para o seu lar a mesma fisionomia sorridente e o mesmo agradável tom de voz com que durante todo o dia saudou a visitas e estranhos. Veja que importante isso. Eu saio para trabalhar, muitos, né, saem para trabalhar e tudo mais, e lá na rua, oi, tudo bem, sorri, isso e aquilo, um para o outro, conversa e tudo mais. E aí cansa, às vezes tem uma questão no trabalho, às vezes algo sai errado, às vezes até alguém trata mal. E aí, enquanto está ali na rua, está sorridente, mostrando ali, né, um sorriso, e quando chega em casa, tudo aquilo chega e cai, né, em cima das costas ali como um vendaval. Tá errado, né? Eu preciso levar para minha casa ao contrário, eu preciso largar lá fora todas essas coisas ruins e ir para casa como um porto seguro. Ai, graças a Deus eu estou livre disso, agora eu vou para minha casa, agora eu vou para o lugar onde é o melhor lugar do mundo, né? Onde ali eu sou o rei, eu sou o príncipe, eu sou o sacerdote, né? Onde ali eu estou unindo todos no amor de Cristo, né? Unindo a minha família, e eu vou sorridente para casa. Tem que fazer um trabalho na mente da gente, né? E muitas vezes a gente chega irritado mesmo em casa, a gente tem que fazer esse trabalho. Veja, quem que eu devo tratar melhor? Os de fora ou os de dentro do lar? Isso é fato, né? A esposa deve sentir que pode contar com as grandes afeições do marido. As grandes afeições do marido tem que ser passado isso para a esposa. Vamos lá, próximo slide. Aqui fala os deveres domésticos são sagrados e importantes. No entanto, são muitas vezes atendidos com cansativa monotonia. Veja, aquilo que é feito no lar é sagrado. Está escrito aqui, ó. Não foi eu que falei, não. Está escrito, ó. Os deveres domésticos são sagrados, é uma coisa sacra e importante, deve ser feito. No entanto, são muitas vezes atendidos com cansativa monotonia. É uma coisa que se repete, 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 e muitas vezes a pessoa se cansa daquilo. Os incontáveis cuidados e perplexidades tornam-se irritantes, sem variedade de mudanças e agradável relaxação que o esposo e pai frequentemente têm em seu poder propiciar se ele quiser, ou antes, se ele acha necessário ou desejável fazer. O que está falando aqui? Que o trabalho do homem, ele está fazendo uma coisa ali, aí amanhã ele vai fazer outra, depois de amanhã ele vai fazer uma outra. Ou muitas vezes, se é a mesma coisa que ele está fazendo, ele pode, não, peraí, eu vou dar uma relaxada aqui, eu vou sair aqui, vou espairecer, vou dar uma caminhada, depois eu volto e continuo. Ou às vezes ele consegue mudar, né? Se é no campo, por exemplo, está capinando um lado, não, opa, vou deixar isso aqui, agora eu vou cuidar da água ali, que está precisando de cuidar, de arrumar, aí sai, não, né, saiu da água, resolveu, vai cuidar de um adubo, de uma outra coisa, de uma planta, de outra plantação, de um cultivar de outro. Então, ele se diversifica, né? Uma hora está plantando, uma hora está colhendo, outra hora está revolvendo a terra. Enfim, é muito diverso e muito, muito dinâmico, né? Já não, o serviço no lar é diferente. É uma coisa que é sempre ali praticamente as mesmas coisas, as mesmas vasilhas, as mesmas roupas, as crianças ali crescendo, a mesma casa para varrer, tudo isso aí. Então, o marido ele tem essa diversificação e muitas vezes ele pode falar, não, hoje está chovendo, eu não vou, né, não vai dar para mexer lá fora, eu vou ficar tranquilo aqui lendo um livro. Está chovendo, está fazendo sol, a mulher continua ali no mesmo, né, na mesma batida. Então,
A vida da mãe, continuando a leitura, a vida da mãe nas humildes ocupações domésticas é de constante sacrifício. Não é que é pesado, como arar uma terra, pegar uma enxada, carregar um peso, não, não é isso. Mas é a coisa que é maçante, né? É constante ali. Veja então, ó, é constante sacrifício, tornando-se mais dura se o marido deixa de apreciar as dificuldades da posição da esposa e não lhe dá o seu apoio. Veja que é apreciar, é dar honra. Nossa, mas você fez isso, mas você fez aquilo. Poxa, mas nossa, às vezes elogiar uma comida, né? Às vezes elogiar uma roupa, às vezes ela passou o dia inteiro trabalhando ali, aquela coisa e tal, você fala, que roupa cheirosa que você lavou, ficou muito bom e tal. Nossa, que comida cheirosa, né? A mulher de repente vai e toma um banho, nossa, que mulher cheirosa, que roupa bonita, nossa, você tá linda. E às vezes ela não, né, tá até meio descabelada, você fala, nossa, você tá linda aí, desse jeito aí, né, você tá uma verdadeira rainha do lar. Elogiar, né, apreciar até as dificuldades da posição da esposa, apreciar. Né? Tem um que só reclama, poxa, mas você tá assim de novo, vai pentear o cabelo, vai trocar essa roupa, não, você tá largada, você tá assim, você tá assando. Não, isso não ajuda em nada, não ajuda em nada. E outra, dá um tempo para ela, vai lá apoiar, não, pode deixar, deixa que eu vou fazer tal coisa aqui, eu vou lavar essas vasilhas, vou fazer o almoço, vai fazer uma caminhadinha, vai lá, ó, vai tomar um banho mais cedo, deixa que eu prepare esse lanche aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é que, olha, isso é um trabalho da esposa, né? E não é que sempre o marido vai ter essa possibilidade, mas só de você apreciar e elogiar já é um grande peso que você tira. E se você apoiar, né, fizer uma programação e está apoiando ali de quando em vez, está apoiando o trabalho dela, está ajudando ela, né, com a educação dos filhos, se você tomar nas suas mãos, por exemplo, vamos dizer que no meu caso aqui eu tenho dois filhos pequenos, né? Dois grandes, mas os grandes já sabem as coisas, fazer as coisas sozinhos, mas os dois pequenos são os que moram comigo, e às vezes se você pegar, né, como marido, fala, olha, pode cuidar das coisas, você pega as rédeas e fala, fulano, vai tomar seu banho agora, Beltrano, agora está na hora de você fazer uma leitura, ó, pega um instrumento para você treinar, ó, você vai direcionando a casa, você vai dando um arzinho, né, para a esposa respirar, né, para ela poder fazer outras coisas que precisam ser feitas, com mais tranquilidade, não precisar de preocupar com duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo, não é verdade? Então, isso é necessário ser feito, tá? Vamos aqui para o próximo slide, vamos lá. O marido deve manifestar grande interesse em sua família. Em especial, deve ser muito delicado para com os sentimentos de uma esposa debilitada. Então, nós devemos ter cuidado. Às vezes, tem uma esposa que está um pouco doente, está passando por uma situação e tudo mais. Então, esse cuidado, né, deve ser redobrado, deve ser especial, deve ser muito delicado, para que aquilo ajude ela a se restabelecer. Veja, ó, ele pode cerrar a porta a muita doença, o marido pode fazer isso. Palavras bondosas, joviais, animadoras, demonstrar-se-ão mais eficazes do que os melhores remédios. Veja, as palavras animadoras, elas serão um bálsamo, melhor do que qualquer outro para o ouvido da esposa. Veja, a esposa, né, a mulher, normalmente é muito do ouvir, né, muito que ouve ali, transforma ali o coração, tanto para o bem, quanto para o que é bom, tanto para o que é ruim, né, tanto para a saúde quanto para a doença. Então, é diferente. O homem é mais visual, né, mais nos olhos, mas a mulher é mais auditiva. Vamos continuar. Elas darão ânimo ao coração, as palavras animadoras, né? Darão ânimo ao coração do desalentado e abatido, no caso a esposa. E a felicidade e luz solar introduzidas na família por meio de atos de bondade, de palavras animadoras, recompensarão multiplicadamente o esforço feito. Então, veja, é um esforço, né? Não é uma coisa fácil de ser feita, é um esforço, mas precisa ser feito. E à medida que aquele esforço é feito, né, é como uma ginástica, né, como uma musculação. À medida que aquele esforço vai sendo feito, vai se tornando um hábito e vai se tornando mais fácil. Vai se tornando hábito, vai passando a fazer parte do cotidiano, do normal da vida, né? E automaticamente nós colheremos os frutos disso aí. Vamos para o próximo aqui.
Suas filhas, agora vamos falar um pouco sobre a questão da salvação da nossa família, né? Em relação também aos filhos, né? Porque o marido está diretamente ligado a isso aí com relação à esposa também. Suas filhas o olhar como um exemplo, desculpa, suas filhas o olham como um exemplo, pois pensam que o pai deve estar correto. Então olha para o pai e fala, não, ele está correto. Aqui é uma carta que ela escreveu para um irmão, né? Então ela está dizendo para ele, ó, suas filhas o olham como um exemplo, pois pensam que o pai deve estar correto. É a visão que os filhos têm, olha para o pai e acha que o pai está sempre certo. A salvação delas, das filhas ou filhos, no caso aí, depende muito da conduta que você adotar. Olha, a salvação dos seus filhos está diretamente ligado à conduta que você adota. Isso é extremamente importante. Nós falamos sobre isso também no outro seminário, né? Vale a pena dar uma olhadinha lá. Vamos continuar. Ó. Se o irmão deixar de lutar pela vida eterna, exercerá uma poderosa influência para levar seus filhos consigo. Veja, prostrará o espírito de sua fiel esposa, esmagará suas esperanças e reduzirá seu apego à vida. Olha, veja, reduzirá o apego da esposa à vida. Se o homem não luta pela vida eterna, a esposa começa a ficar, a se sentir assim, né, sem forças. E ela começa a falar, começa a ficar desanimada, começa a ficar ali desalentada, né, depressiva, e o apego à vida vai se diminuindo, adoece a esposa e morre, morre mesmo, né? Olha para você ver então, que está em vermelho, ó. No juízo, lá na hora de prestar contas, como poderá você enfrentar essas testemunhas, que é a esposa e os filhos, né, que se perderam, levadas à ruína por sua infidelidade? Gente, veja o quão é importante para o marido lutar pela vida eterna, pela salvação da família dos filhos. A salvação de nossa família não será cobrada no juízo. Onde está a família que eu te dei? E vão estar lá de pé as testemunhas contra você, se você não lutou pela vida eterna, pela salvação da sua família. Próximo slide aqui, ó, temos uma coisa interessante, ó. Satanás está esperando para arruiná-lo. Cada um de nós. Satanás ele quer detonar o esposo, o marido, o sacerdote do lar. Ele destrói o sacerdote, porque se ele destrói o sacerdócio ali, ele destrói o resto. Se ele destrói ali a âncora, né, aquilo que está, o esteio ali de toda a casa, ou aquilo que é o house band, né, aquele que une toda a casa ali em afeto, em amor, se ele destrói isso, ele divide a família toda. Então ele está esperando o ponto certo, a hora certa para fazer isso, para que possa alegrar-se com a sua queda. Satanás quer se alegrar com isso. É impossível que você se torne forte até tomar uma decidida posição pela verdade. E até agora nós lemos textos de Bíblia e Espírito de Profecia. E essa é a verdade para nós. Enquanto nós não tomarmos uma decidida posição de abnegação, ou uma decidida posição pela verdade, que é assumirmos o nosso sacerdócio, conforme a gente tem estudado, não tem jeito, não dá para ser forte. Porque só nos submetendo a Deus. Deus deixou isso aí, planejadinho, ó, é assim que vai ser. Então, se eu tomo a decisão, não, eu vou fazer isso, eu estou me submetendo a Deus. Já estou começando a ser abnegado. Eu estou deixando de fazer o que eu quero e fazendo o que Deus quer. E é isso que precisamos ser feito. Vamos lá, ó. Deus ordenou que o homem ajude seu semelhante na grande obra da redenção. Quem é o nosso maior semelhante? Nossa esposa. É nosso primeiro e maior semelhante. Tem alguns que dizem até assim que com a convivência, o marido fica mais parecido com a esposa e a esposa mais parecida com o marido, fisicamente falando até, né? Com o passar do tempo dizem que isso acontece. E eu vejo que é uma questão a questão de caráter nem se fala, né? Porque está ali constantemente um contemplando o outro. Agora imagina se o marido decide não seguir o caminho da verdade. Imagina, acabou, né?
a esposa vai ficar contemplando aquilo ali e vai se entregar à tristeza. Então nós precisamos ser firmes, assumir a nossa parte. Aquele que se exime disso, aquele, eu, você, que se exime de ajudar, né, na grande obra da redenção, no caso da nossa família, da nossa esposa, aquele que se exime disso, que não está disposto a negar a si mesmo para que outros possam tornar-se participantes com ele das bênçãos celestes, veja, mostrar-se-á indigno da vida eterna e do tesouro celestial que custou tão imenso sacrifício. Se nós não assumirmos a nossa posição de sacerdócio, eu acho que essa é uma das frases mais fortes aqui desse estudo, se nós não assumirmos a nossa decidida posição em relação à verdade, nós não somos dignos da vida eterna. Se nós não estamos dispostos a negar o nosso eu, a sermos abnegados, nós não somos, não seremos dignos de herdar a vida eterna e dos tesouros do céu. É bem direto, né? É isso aí. Como bons homens que somos, vamos ser diretos. Próximo slide aqui, nós vamos ver. Ó. O pai deve encorajar e sustentar a mãe na sua obra de cuidado, mediante alegre fisionomia e palavras bondosas. Sorriso no rosto, palavras bondosas, certo? É isso aí. E aí você vai encorajar e sustentar a mãe na sua obra e cuidado. É assim, a mãe tem muitos cuidados, muitas obras para fazer e a gente precisa sustentá-la dessa maneira, né? Fisionomia alegre e palavras bondosas. O pai não deve omitir-se da sua parte na obra de educar os filhos para a vida e imortalidade. Veja, mais uma vez, o sacerdote precisa ter a parte da educação dele. E muitas vezes acho que educar os filhos é só botar numa boa escola e aprender as coisas aqui desse mundo, né? As lições, as, as carreiras aqui desse mundo, né? É isso não. A nossa responsabilidade é educar os filhos para a vida e imortalidade. É para o céu. Essa é a verdadeira educação. Ele, o marido, deve participar das responsabilidades. Aliás, a responsabilidade é nossa. Vocês viram, vai ser cobrado no juízo. Então, não tem como correr. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Tá? Há obrigações para ambos, o pai e a mãe. Pai e mãe devem manifestar respeito mútuo, um respeitar o outro, né? O pai dando honra à mulher como vaso mais fraco, mais frágil, e a mulher respeitando o seu marido como sacerdote do lar. Então, ambos devem se manifestar em respeito. Se quiserem ver essas qualidades desenvolvidas em seus filhos. Então, os filhos, eles vão pelo exemplo. Eles observam tudo que está acontecendo. E você vai falar, ensinar, vem cá, vamos ler a Bíblia e tal. Mas na hora da prática, se você pratica o que é diferente disso, do que você está lendo, do que você está ensinando na palavra, eles vão seguir aquilo que você está vivendo, o exemplo que você está dando. Porque é incoerente a cabeça deles. Então, eles vão seguir o exemplo. Né? Podem até reter alguma coisinha ali, mas como é muito lúdico, para eles o que eles veem faz mais sentido do que aquilo que eles leem. Então, se você lê e vive, aí sim, fechou, eles vão seguir. Então, respeito mútuo. Essa palavra, acho que de todas, é a mais importante dentro de um relacionamento. Respeito mútuo. Tá certo? Vamos para frente. Vamos lá. O marido deve lembrar que muito da responsabilidade de educar as crianças recai sobre a mãe. Que ela tem muito que ver com moldar-lhes o espírito. Isso deve chamar a atividade da parte dele os mais delicados sentimentos. Veja, a mãe é responsável por educar as crianças, por moldar o espírito deles para o céu. Mas quem é responsável pela felicidade da mãe? Quem que vai ensinar melhor? Uma mãe feliz ou uma mãe infeliz? Quem vai ensinar melhor um espírito um espírito celestial para os filhos? Né? E a responsabilidade da felicidade da mãe é de quem? Do marido. É do sacerdote. Não só da mãe, né? Como dos filhos também. Mas a responsabilidade pela felicidade geral do lar é do sacerdote. Então, por isso que essa questão da mãe ser a responsável, né, pela educação dos filhos,
Isso deve chamar a atividade da parte dele os mais delicados sentimentos, fazendo aliviar cuidadosamente os fardos à sua esposa. Então, tem que se aliviar. De alguma maneira, você tem que olhar, estruturar, analisar, e, poxa, eu vou fazer assim. Ele, o marido, deve animá-la a descansar em sua ampla afeição. Nada descansa melhor uma mulher do que saber que é amada. Olha, não é de ouvir que é amada, não. É saber. Ela tem que saber que ela é amada. Ouvir é bom, mas ela tem que, vamos dizer assim, sentir, né? Ela tem que se sentir, né? Ela tem que ver essa demonstração. Isso tem que estar, para ela, ela tem que ter clareza disso. Não, eu sou amada. Então, isso vai fazer, para começar, isso vai fazer ela se transformar numa outra pessoa, né? Numa outra mulher, mais vigorosa, enfim. Mas vamos lá. Então, ele deve animá-la a descansar em sua ampla afeição e encaminhar-lhe a mente ao céu. Veja a responsabilidade. Onde há força e paz, e um repouso final para o cansado. Não deve voltar para casa, o marido, né, não deve voltar para casa com a fisionomia carregada, mas trazer com sua presença uma luz à família. Olha que interessante, né? Na outra palestra nós falamos dessa questão da luz, né? A gente fez a comparação lá com a história de Noé, né? E por onde entra a luz dentro da casa, né? Através do marido. Então tá aí, uma luz à família. E estimular a esposa a olhar para cima e confiar em Deus. Se você confia em Deus, você consegue estimular pelo seu exemplo, pelas suas palavras. Mas e se você não confia em Deus? Como é que você vai fazer isso? Não tem como, então precisamos confiar. Só vamos confiar quando a gente contemplar, tá? Continuando aqui, porém, unidos, ambos, os dois juntos, né? Unidos, podem invocar as promessas divinas e atrair sobre a família suas ricas bênçãos. Você tem o hábito de orar com a sua família? Cria esse hábito. Precisa ter esse hábito. Todos os dias. Culto de manhã, culto à tarde, né? Culto no final do dia. Isso é importantíssimo. E se der, se conseguir também, podem fazer também o culto ao meio-dia, que é bem importante e bem interessante, né? Juntos, pai, mãe e filhos, se houver, né? Vamos para o próximo aqui, slide, para a gente fazer as considerações finais. Ó, é muito sério isso aqui, tá? Então vamos pegar com bastante calma. Não é evidência de varonilidade. Ah, eu sou homem, eu sou homem. Não é evidência nenhuma de varonilidade. Demorar-se o esposo constantemente no fato de ser a cabeça da família. Ah, eu sou o cabeça. Ah, eu sou o cabeça da família. Ah, eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou... Não, isso não é nenhuma evidência de ser o homem. Não é, tá? Não se lhe acrescenta respeito ser ouvido a citar as escrituras a fim de sustentar seus reclamos de autoridade. Não adianta. Isso não vai acrescentar respeito a ele ficar citando. Ah, mas a Bíblia, está escrito, ó, está escrito aqui, cita a Bíblia. Ah, está escrito aqui, ó, sede sujeito aos vossos maridos, mulher, sede sujeito. Não adianta você ficar se demorando nisso, constantemente falando isso, sabe? Citando a Bíblia constantemente. Não adianta, isso não vai trazer, acrescentar respeito. Veja, olha, ele, o marido, não se faz mais varonil, mais homem, por exigir de sua esposa, a mãe de seus filhos, que aceite os seus planos como se fossem infalíveis. Lembra, eles são iguais. Claro, a palavra final é do esposo, isso é claro na Bíblia, mas isso não significa que a mulher não possa ser a sua conselheira. Olha, vamos sentar aqui, vamos conversar. Olha, eu estou pensando em fazer isso. Vamos fazer assim? Vamos fazer dessa forma? O que que você acha? Ah, eu acho assim. Pondera, conversa. Isso é amizade, amizade no relacionamento. E se você é afável, se você é bondoso, se você é abnegado, enfim, tudo aquilo que a gente já estudou aqui, né? E essa conversa vai ser interessante, tá? E no final, quando você tomar a decisão, ela vai falar, tá bom, se você acha que assim é melhor, então tudo bem. Vai ser natural. O amor que você demonstrar, ele vai retornar para você dessa forma. Vai retornar. Volto a dizer, não é fácil. Não é fácil. Mulheres, vocês estão assistindo aqui essa palestra, para o homem, isso não é fácil. Ajude o seu marido. Ajude. Ajude, ore por ele. Compreenda ele no momento em que ele, de repente, perdeu um pouco ali a direção, mas como se diz assim,
ajuda ele, dá um suporte, dá apoio, apoia ele a voltar. Não, não, querido, vamos orar. Querido, ó, vem cá, vamos, né, vamos fazer isso. Não, não, não bata de frente, sabe? Não bata porque é muito difícil para o homem, muito difícil. Mas, ó, homens, irmãos, a responsabilidade é sua, tá? Não é dela, a responsabilidade é sua. Ela é uma ajudadora, foi assim que ela foi criada por Deus, como ajudadora, certo? Mas a responsabilidade é nossa. Continuando aqui o texto, ó. O Senhor constituiu o marido como a cabeça da mulher. Isso é fato. Foi o Senhor que fez, foi o Senhor que mandou. Então, isso não se discute. Não precisa de ficar falando isso. Está escrito, Deus já falou. Mas para que ele constituiu o homem como cabeça da mulher? Está escrito, continuando o texto aí, ó. Para ser-lhe protetor, o laço de união da família, unindo os membros entre si, da mesma forma que Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo místico. Cristo é o cabeça da igreja e o salvador da igreja. O marido é o cabeça da mulher e precisa ser o salvador da mulher. Claro, de forma indireta, que eu estou falando, que o nosso salvador é Cristo. Mas conduzi-la ao salvador é obrigação dele. Que cada esposo que alega amar a Deus estude cuidadosamente os reclamos de Deus no que respeita à sua posição. Qual é a minha posição, Senhor? Nós fizemos um breve estudo aqui, o tempo não permite a gente aprofundar muito, mas vocês podem aí pegar o livro Lar Adventista. Estou dando um livro, existem vários, né? Mas vocês pegam o Lar Adventista, por exemplo, a seção 9 fala exclusivamente sobre o esposo e o marido, né? Pega lá. São capítulos curtinhos, né? Bem pequenos e bem ao ponto. Então, que dá para a gente ter uma boa ideia aí do contexto geral, né? E de se aprofundar. Cada um que você vai estudando, você vai se aprofundando mais. Mas vamos continuar, ó. Que cada esposo que alega amar a Deus, eu amo a Deus, então estude cuidadosamente os reclamos de Deus no que respeita à sua posição, viu, marido? E o esposo. A autoridade de Cristo é exercida com sabedoria, com toda a bondade e mansidão. Veja, Cristo não é autoritário, mas ele é autoridade. E ele exerce essa autoridade de forma sábia, bondosa e mansa. Assim, dessa forma, exerça o esposo o seu poder e imite a grande cabeça da igreja. Esse é o ponto. Nós precisamos fazer dessa forma, não tem outra. Não tem outro meio. O plano é esse, está escrito dessa forma. Deus deixou especificamente dessa forma. E eu queria passar aqui então para o último slide, não menos importante, mas que diz assim: quando estáis quase prontos a vos renderdes, a perder a paciência e o autocontrole, a ser duros e acusadores, críticos e denunciadores, eis o momento para enviardes ao céu a oração. Essa oração que nós vamos fazer juntos. Então, mais uma vez eu deixo claro para vocês, irmãos, eu, como vocês, sei muito bem que não é fácil. Mas nós temos armas que nos foram deixadas por Deus para nos habilitar, nos capacitar a passar por essa missão, a passar por esse caminho, como Cristo passou. Ele, mais do que ninguém, é o nosso modelo. E da mesma forma que ele caminhou, submisso a Deus, ouvindo a voz de Deus, buscando em oração a entender os reclamos de Deus, assim ele atravessou a senda. E nós também podemos atravessar. Então, quando a gente sentir que está quase caindo, que já não está dando conta, que a coisa está perto não tão perto, né? Quanto antes a gente se lembrar, opa, peraí, eu preciso sair dessa situação. Não chega muito perto do precipício, mas a coisa está caminhando para o precipício, vamos orar. E eu chamo vocês, meus irmãos, para a gente poder orar juntos aqui essa oração em nosso favor que Deus nos deixou. Oremos então. Ajuda-me, ó Deus, a resistir à tentação, a expulsar do coração todo o amargor e ira e maledicência. Dá-me tua mansidão, Senhor, tua humildade, tua longanimidade e teu amor. Não me deixes desonrar a meu Redentor, falsear as palavras e os motivos de minha esposa,
de meus filhos e de meus irmãos e irmãs na fé. Ajuda-me para que eu possa ser bondoso, misericordioso, brando e perdoador. Ajuda-me a ser um verdadeiro laço de união no meu lar e a representar a outros o caráter de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o meu desejo, a minha oração, para que o seu lar, meu irmão, seja uma bênção para o nome de Deus, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.